Se você é um pouco mais novo, você provavelmente não deve conhecer essa foto. Mas se você estava na internet entre o fim dos anos 2000 e o início dos anos 2010, você com certeza já deve ter visto ela circulando por alguns lugares, principalmente sendo usada em screamers na época, que são basicamente vídeos ou sites projetados para assustar quem tá vendo. Ela não tem um nome exato, mas o nome mais conhecido atribuído a ela é Creepy Ugly Guy. É meio difícil de descobrir onde que essa imagem apareceu primeiro na internet, até porque existem registros dela desde o final dos anos 90. Mas apesar de ser muito difícil de saber quando essa imagem foi feita e postada na internet, é mais simples de entender como ela foi criada. Obviamente isso não é uma pessoa real, e sim uma montagem, porque em 1992 um programa chamado Kai's Power Go foi lançado, e esse era basicamente um programa de edição onde o foco era distorcer e fazer edições engraçadas com fotos de pessoas. Você conseguia distorcer e aplicar vários efeitos a fotos, mas o que interessa aqui é a função que o programa tinha de fundir rostos, que fazia exatamente isso. Obviamente esse recurso era bem rudimentar comparado aos aplicativos e programas que temos hoje em dia, mas mesmo assim já era muito à frente do seu tempo ainda naquela época. Bastava selecionar duas imagens e você conseguia pintar características da foto de uma pessoa na outra. E foi assim que parte dessa imagem foi feita, mesclando essas duas fotos que tinham disponíveis por padrão no programa. Porém, claramente tem uma coisa sobrando, que são os olhos e a boca, que foram pegos de uma imagem externa que não está no programa. Essas partes específicas da foto parecem pertencer a algum primata, e o mais provável que seja a foto de algum chimpanzé, mais especificamente desse chimpanzé, porque a dentição dos dois é exatamente a mesma. No entanto, eu não acho que essa seja a mesma imagem utilizada porque a perspectiva da boca é ligeiramente diferente e os olhos também são. Inclusive, se você reparar bem, consegue perceber que os olhos da imagem têm heterocromia, ou seja, cada um tem uma cor diferente. Depois de fazer uma breve pesquisa e de ver várias imagens de primatas, eu cheguei à conclusão de que muito provavelmente a imagem utilizada para a boca e para os olhos é uma mídia perdida. Ou então a pessoa que fez a montagem provavelmente usou uma foto bem obscura. Considerando que a imagem foi feita nos anos 90, as chances da imagem de primata usada ser uma mídia perdida são bem altas. Apesar disso, é interessante conhecer pelo menos cerca de 80% dessa imagem. Entre as imagens que eu trouxe nos meus 2 vídeos sobre esse tema até agora, essa é de longe a imagem mais atual. Até porque ela surgiu no TikTok, num vídeo que conta a história de uma creepypasta baseada em um produto da empresa Microsoft. O post na verdade não é um vídeo, e sim um slideshow de imagens, e a primeira imagem conta que a Microsoft utilizou a silhueta de uma mugshot do Bill Gates como foto padrão para o Outlook em 2010. Para quem não sabe, uma mugshot é a foto que uma pessoa tira quando vai presa por qualquer motivo, e ela serve para arquivamento policial. E o Bill Gates é o fundador da Microsoft, a empresa que criou o Windows, o Xbox e, entre vários outros produtos, o Outlook, que é basicamente um serviço de e-mail. A segunda imagem da postagem mostra a foto padrão do Outlook ao lado da foto original do Bill Gates, porém com outra imagem estranha sobreposta na foto dele. E no último slide, a imagem por completo, intitulada de gatesface.png. A parte da história da foto padrão do Outlook ter sido tirada de uma mugshot do Bill Gates é realmente verdade, tanto que só de ver as fotos lado a lado dá pra perceber, e essa é a imagem original, onde ele estava sendo preso por ter quebrado uma lei de trânsito. No entanto, obviamente a parte dessa foto bizarra sobreposta é pura ficção, e ao que tudo indica a história se origina do próprio TikTok, e exatamente por conta disso existem muitos reposts desse slideshow, então eu não consegui achar exatamente qual foi o vídeo original. Mas de qualquer forma, a parte mais interessante da creepypasta é justamente essa foto e saber de onde ela veio. Porque ela veio de um outro perfil no TikTok, de um usuário chamado Mokeman0969. E o tema principal desse perfil são imagens assustadoras geradas por inteligência artificial. Só essa conta é uma bizarrice à parte, mas o que importa é que no dia 14 de junho de 2023, em um slideshow com várias imagens parecidas, essa imagem estava lá no meio. Sem os filtros é bem mais perceptível que uma imagem gerada por IA.
Dadas as circunstâncias, muito provavelmente essa é a verdadeira origem da imagem, que foi gerada a partir do comando dado para a IA fazer fotos inspiradas na imagem do Jeff the Killer. E é literalmente só isso. Não tem tanto segredo, mas sem todo esse contexto por trás, a imagem é relativamente assustadora. Por isso quis colocar ela aqui. Essa foto está associada a muitas coisas de terror, principalmente dessa década. Ela parece ser a aparição de um fantasma no cenário de um quarto. Pela foto ser bem escura e também normalmente quando ela aparece na internet está em baixa qualidade, acaba contribuindo para o fator assustador dela. Normalmente é usada como um susto inesperado ou até mesmo dentro de outras obras, como por exemplo a websérie do Mandela Catalog, que já usou essa imagem em seus episódios, porém altamente editada. Pelo Reddit tem algumas postagens perguntando qual é a origem da imagem. Normalmente ela é associada à personagem Kayako, do filme O Grito, principalmente nessa fotografia, que é quase igual à imagem. No entanto, dá para perceber algumas diferenças entre as duas, como o posicionamento do cabelo e o formato do rosto. Sobrepondo as imagens é mais perceptível que elas não combinam perfeitamente. E não existe nenhuma fotografia oficial da Kayako que combine. Eu digo isso porque essa realmente é uma representação dela, mas em formato de fanart. Em 7 de janeiro de 2013, do DeviantArt, o usuário Wolf the Fox postou o próprio desenho no site, que é esse aqui, intitulado de The Grudge, que é o título do filme O Grito em inglês. Então, ela eventualmente foi editada para esse ambiente de um quarto escuro. A versão mais antiga da imagem dessa forma, e provavelmente de onde ela se origina, já que é a versão de mais qualidade, é do vídeo de um youtuber chamado Mr. Nightmare, onde ela é usada para ilustrar uma história de paralisia do sono. Na minha opinião, essa é uma das imagens mais misteriosas da internet. Principalmente porque vendo ela pela primeira vez é muito difícil de entender o que está acontecendo. Ao que aparenta, ela parece ser uma pessoa de vestido que tem um aspecto estranho na pele, além de ter uma coisa saindo de sua boca, ou talvez entrando. Tudo isso enquanto pessoas assistem atentamente de fundo. O fato é que essa foto é bem comum e na verdade bem obscura. Uma postagem no Reddit foi feita em 2011 perguntando qual é a origem dessa imagem, e o primeiro comentário feito no mesmo dia da postagem atribui a pessoa da foto ao nome de Desiree Snakehands, e diz que ela era uma artista de rua dos anos 30 da cidade de Manila, capital das Filipinas, e que ela foi presa em algumas ocasiões relacionadas a desaparecimentos de crianças na região. Ela agia de forma bem estranha nos julgamentos, dando gritos e se comportando de maneira violenta. No entanto, nunca houveram provas o suficientes para declarar ela como culpada. E em 1941, ela adoeceu de febre tifoide. Depois de um tempo, ela foi encontrada sem vida no teto de uma casa de uma das partes mais ricas da cidade. O usuário que comentou isso alega que essas informações estão em um livro velho do seu avô, em uma página que tem uma foto parecida com essa. Porém, ele não oferece muitas provas sobre essa história. Qualquer um pode só mentir na internet, e principalmente no Reddit, então palavras numa tela não significam muita coisa. E um outro usuário até respondeu pedindo o nome do livro ou uma foto da página, mas não teve resposta. Examinando a foto melhor, dá pra notar que as pessoas no fundo não estão vestindo muito bem as roupas típicas das Filipinas nos anos 30. Na verdade, muito pelo contrário, essas roupas parecem bem modernas. Então só por isso dá pra descartar essa história e considerar que ela é só uma invenção. Principalmente porque, descendo mais os comentários da postagem, tem um comentário feito em 2023 que diz que essa foto é de um artista de performance chinês chamado Zhu Ming, em 8 de maio de 1999. E diferente daquele outro comentário, nesse o usuário dá uma fonte para sua afirmação, o link de um site que conta a trajetória desse artista. Uma boa parte de suas performances consistem em ele ficar dentro de um balão em diferentes ambientes, como em um mar cheio de tubarões ou no meio do deserto. Descendo mais um pouco, encontramos a imagem em alta qualidade, porém ela tá meio solta no site, sem nenhum contexto de quando ou onde ela foi tirada. Pela resolução da imagem dá pra assumir que essa é realmente a foto original, e é desse artista, já que pesquisando não dá pra achar outra imagem tão boa quanto essa em algum outro lugar da internet.
Apesar disso, eu decidi procurar mais para tentar descobrir qual o contexto dessa foto. Então, colocando no Google o nome do artista acompanhado da data que o usuário falou, dia 8 de maio de 1999, eu consegui achar algumas coisas bem relevantes. A primeira foi a descrição de uma performance que ele fez exatamente nesse dia, onde basicamente o seu balão lentamente enchia-se de água com ele dentro, enquanto ele pintava seu interior com uma tinta nanquim, que rapidamente desaparecia por conta da atmosfera de dentro do balão. Tudo isso enquanto ele estava com o corpo totalmente coberto com uma tinta fluorescente. Na mesma pesquisa, em outro site, eu consegui encontrar mais fotos tiradas dessa apresentação, porque tanto a descrição do outro site como a data batem perfeitamente. Além do mais, analisando melhor as fotos, dá pra perceber a mesma parede que tá no fundo da imagem, e até mesmo as mesmas pessoas, o que só confirma ainda mais que essa foto foi tirada nesse dia e nessa performance. Sabendo desse contexto, dá pra entender bem melhor o que tá se passando nessa imagem, sendo que o que parece ser um vestido que envolve seu corpo na verdade é o balão, já desinflado. Provavelmente essa foto foi tirada no fim da apresentação. Esse aspecto estranho em sua pele é por ele estar pintado de tinta, e o que está saindo de sua boca na verdade é um tubo que o artista provavelmente usa para respirar o ar de fora pelo lado de dentro do balão, e não acabar ficando sem ar. Por conta da imagem ser em preto e branco e também normalmente ser compartilhada em baixa qualidade pela internet, acaba ficando difícil de distinguir o que está ocorrendo nela, consequentemente causando essa estranheza e ideia equivocada do que a imagem se trata, mas sabendo do contexto, ela começa a ter bem mais sentido. E esse foi o segundo vídeo que eu fiz sobre esse tema. Se você por algum acaso não viu o primeiro volume, vale a pena dar uma olhada, você provavelmente vai gostar. Não esqueça de comentar e deixar seu like e inscrição caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso, até a próxima.